perfeito. A palavra de Deus é provada. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus, senão o Senhor? E quem é o rochedo, senão o nosso Deus? O Deus que me revestiu de força e aperfeiçoou o meu caminho. Ele deu a meus pés a ligeireza das corças e me firmou nas minhas alturas. Ele adestrou as minhas mãos para o combate, de sorte que os meus braços vergaram um arco de bronze. Também me deste o escudo da tua salvação, a tua direita me susteve e a tua clemência me engrandeceu. Alargaste sob meus pés o caminho e os meus pés não vacilaram. Mais uma vez buscamos a face do Senhor orando silenciosamente durante alguns instantes. Pai bendito, mais uma vez está diante de nós a tua palavra. Te imploramos, ó Senhor, que tu ilumines os olhos do nosso entendimento para que possamos enxergar o fulgor desta luz que brilha e irradia das páginas das Escrituras. Tem misericórdia de nós. Precisamos tanto de esclarecimento. Nós oramos implorando isto em o nome de Jesus. Amém. Irmãos queridos, hoje pela manhã tivemos a oportunidade de estudar a metade desta porção, aonde nós encontramos Davi sendo agora encorajado pelo próprio Deus, e saindo agora da defensiva, passa agora a uma posição ofensiva. Nós sabemos que este salmo descreve, como nós já temos visto, a situação em que Davi se encontrou neste instante, visto que ele obteve uma vitória da parte de Deus, sobrenatural, miraculosa. Saul, o rei de Israel, o perseguia, mas Saul agora é morto. E Davi assume o trono de Israel. E as suas memórias, as suas lembranças voltam-se ao passado recente. E ele percebe claramente que no meio de toda a refrega, de toda a luta, de todas as provas pelas quais ele passou, ele não teria a menor condição de vencer. E nesta porção do Salmo, depois de descrever as situações tão constrangedoras que apertavam e criavam para ele memórias assim muito difíceis, ele passa agora a entender que Deus não o chamou para viver uma vida derrotada, mas uma vida vitoriosa. Foi isso que nós vimos hoje por ocasião do culto da manhã, estudando estes versículos anteriores ao versículo de número 30. E agora está diante de nós uma introdução do Salmo 19. Por esta razão, ainda que exista material sobejo aqui neste Salmo, que poderia nos ocupar pelo menos por mais uns 10 domingos, nós não vamos fazer isto. Nós vamos então, Leonardo, pode ficar tranquilo, não farei isto. O Leonardo chegou para mim e falou assim: reverendo, todo mundo já está cansado do Salmo 18, então eu vou passar para o Salmo 19, daqui a pouco, quer dizer, na próxima vez que Deus nos permitir estarmos aqui, se Ele o permitir. Então, no versículo de número 30, nós já temos, então, esta compreensão do Salmo de número 19. Visto que o Davi agora está falando a respeito da palavra de Deus. E colocando aqui adjetivos qualificativos a respeito da palavra do Senhor. Que diz assim: o caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é provada. E Davi mostra muito bem a diferença que existe entre Deus e os outros deuses. O nosso Deus, conforme diz Davi, é perfeito. Os seus caminhos são perfeitos. Nele não há qualquer erro.
Em Deus ninguém poderá encontrar qualquer sombra de variação ou mudança. Algum tempo atrás, uma pessoa disse o seguinte: olha, eu li o texto da Bíblia e eu percebi que há num determinado momento a expressão, a declaração de que Deus amou a Jacó e aborreceu-se de Esaú. Pastor, Deus errou ali. Como poderia Deus fazer isto antes mesmo que estes gêmeos nascessem? Nisto eu encontro, dizia esta pessoa, uma grave falta no caráter de Deus. Deus é preconceituoso. Eu disse para ele: não, você não encontra, não, senhor. Deus é o Criador do universo. Tudo Ele fez. E por isso Deus tem direito sobre todas as coisas. O apóstolo Paulo, tratando deste assunto tão complexo, que invade a mente humana e que muitas vezes produz indagações, afirma que Deus toma o barro e faz vasos deste barro, e Ele decide que tipo de vasos haverão de serem feitos. Uns haverão de serem feitos vasos de honra, conforme Deus assim o decidir. Outros, conforme a decisão soberana do Criador do universo, haverão de ser feitos vasos de desonra. Quem é que sequer pode discutir com Deus? Quem é o barro bastante que possa discutir com o oleiro, diz o apóstolo Paulo: por que tu me fizeste assim? Não foram poucas as vezes que imputaram falta a Jesus? Até mesmo quando ele expulsava demônios e libertava os cativos do diabo, disseram que ele o fazia pelo poder de Belzebu. Mas, meus irmãos, Jesus levantou-se no meio de todos e os desafiou: qual dentre vós me convence de pecado? Qual dentre vós pode tomar a lei de Deus e encontrar-me culpado em alguma falta, de alguma transgressão da lei de Deus? Portanto, meus irmãos, quando Davi afirma, nós podemos então também afirmar: o Deus a quem servimos é perfeito. Você crê assim? Mas não só no sentido de que jamais poderia ser encontrado em Deus qualquer falha, mas no sentido de que os seus propósitos são totalmente abrangentes. Esta palavra perfeito, usada aqui por Davi, não é uma palavra que se contrapõe à palavra imperfeito, mas é uma palavra que se contrapõe à palavra incompleto. Os propósitos de Deus são totalmente abrangentes. Cada detalhe é anteriormente planejado, arquitetado e executado fielmente de acordo com aquilo que Deus havia planejado e arquitetado, conforme a sabedoria de Deus e o seu poder soberano, que envolvem tanto justiça quanto o seu profundo amor. Deus não tem somente uma mente criativa, Ele tem uma mente que arquiteta, que planeja, mas Ele tem poder correspondente para executar aquilo que Ele planeja, de acordo com aquilo que foi planejado. A respeito de Deus se diz, e ninguém jamais poderia utilizar esta expressão para si mesmo. Não há um outro ser que possa abranger esta expressão. Deus é aquele que tudo faz como lhe agrada. Alguém poderia dizer isso a seu próprio respeito? Você é aquele que faz tudo como lhe agrada. Deus
é o único sobre quem se pode dizer, ele faz tudo como lhe agrada. E Davi está entendendo que aqueles acontecimentos assustadores, acachapantes, que sobrevieram à sua vida, são parte de um plano completo. Quando nós olhamos para este plano, este detalhe não parece conveniente, parece feio, mas, meus irmãos, nós temos que olhar a vida como que num mosaico, à distância. E quando nós olhamos à distância, nós percebemos a obra é belíssima. Deus está moldando o seu servo. Deus está agindo de tal maneira que todas as coisas cooperem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. E, portanto, se Deus permite o mal, e esse é um dos grandes enigmas da existência humana, do universo, se Deus permite o mal, é porque Ele tem um propósito bom. E no final haveremos de dizer, Deus é o único que pode transformar o mal em bem de acordo com o seu poder e de acordo com a sua sabedoria. Meus irmãos, nós ficamos simplesmente perplexos diante da realidade. Nós ficamos chocados diante da realidade. Sabe por quê? Porque os nossos caminhos não são os caminhos do Senhor. Os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus. Por isso é que nós ficamos confusos. A vida para nós se parece um quebra-cabeça. Nós achamos petulantemente que haveríamos de fazer melhor do que Deus. Se estivéssemos no controle de tudo, as coisas não seriam como são. Mas, meus irmãos, se nós tivéssemos o poder de fazer, se nós tivéssemos o poder de controlar, o grande problema é que cada um de nós somos maus. E a grande maioria de nós não tem sequer um traço de sabedoria. Que coisa terrível, portanto, seria adorar a um Deus todo-poderoso, mas que não fosse sábio. Seria perigoso adorar a um Deus que fosse todo-poderoso, que fosse todo sábio, mas que não fosse amoroso. Deus é perfeito, todo-poderoso, tem o poder para executar tudo o que ele determina em seus planos, mas esse Deus de poder é também sábio. Todos os detalhes estão debaixo do seu escrutínio, debaixo de suas considerações. Deus faz tudo, absolutamente tudo, como lhe agrada, mas este Deus todo-poderoso, este Deus todo sábio, é também um Deus que me ama. Davi, no meio de todas as suas contradições, de todas as situações absurdas pelas quais ele passou e ele teve que enfrentar, no meio de toda a injustiça que sobreveio sobre ele, no meio das afrontas dos seus inimigos, podia ainda assim dizer: o caminho do Senhor é perfeito. E eu pergunto, uma pergunta que serve para mim e para você: é assim o seu Deus? É assim que você considera a Deus? É assim que você tem dito a respeito de Deus? Mesmo nas situações constrangedoras e adversas da sua vida, nas horas que você se sente sufocado, apertado, nas horas em que as lutas se parecem tão grandes e você não consegue vencê-las, você pode dizer lá no seu coração: eu não entendo, mas uma coisa eu sei, e eu creio de todo o meu coração: o caminho do Senhor é perfeito. O verso de número 30 ainda acrescenta: a palavra do Senhor é provada, ela é testada como ouro no cadinho de fogo. Quanto mais testada pelo fogo, mais pura ela se apresenta. Vemos como a palavra de Deus tem sido provada, meus irmãos.
Quantos se levantaram contra ela, dos mais céticos aos mais liberais? A Bíblia não é nada mais, dizem alguns, do que o produto de uma cultura. A Bíblia é uma colcha de retalhos. Moisés não foi o autor do Pentateuco. Muitos fragmentos e um editor consolidou o livro. Jesus está sendo dito agora pelo seminário Jesus. O seminário Jesus está afirmando: Jesus não existiu, a não ser na mente dos escritores dos evangelhos. O máximo que pode ter ocorrido é que, se Jesus existiu, o máximo que fez foi contar histórias e que os evangelistas escreveram, tendo reinterpretado à luz dos acontecimentos e à luz da ciência moderna. Estas histórias se provam falsas. Não pode haver sobrenatural. Tudo aquilo que as Escrituras escrevem como sobrenatural é, na verdade, um entendimento ignorante dos ignorantes daquela época. Sua ressurreição? Absolutamente. Bem, é um ato sobrenatural, e o sobrenatural não pode existir neste mundo da racionalidade. O que foi que aconteceu é que os seus discípulos se reencontraram nas bandas do Mar da Galileia, e eles disseram que a mensagem daquele homem, tão importante, a mensagem de Jesus, não poderia morrer. E num rasgo de coragem, decidiram pregar aquela mensagem, mesmo com o risco da sua própria vida. Jesus não ressuscitou fisicamente. Jesus ressuscitou na coragem dos discípulos. Mas, meus irmãos, por maiores que tenham sido os esforços para fazer destruir a mensagem das Escrituras, mais e mais ela se firma. Recentemente, meus irmãos, para a tristeza do nosso coração, a revista Ultimato, na tentativa de defender a ordenação feminina, entrevistou provavelmente um dos maiores exegetas vivos de nossa pátria, um presbiteriano, o Dr. Valdir Carvalho Luz. E, portanto, o Dr. Valdir, em nome da sua tese feminista, afirmou que Paulo era machista, que ele estava preso ao veso cultural de sua época. No entanto, segundo este doutor, o Espírito Santo de Deus está agora dando a nós novas luzes para que nós nos afastemos do ensino do apóstolo Paulo e entendamos o nosso compromisso com a cultura contemporânea, moderna. O Espírito Santo não deu luzes suficientes para Paulo escrever as suas cartas, mas está dando agora para nós novas luzes, de tal maneira que nós possamos criticar o apóstolo Paulo e abandonar os ensinos paulinos. Irmãos queridos, as igrejas que abraçaram este doutrinamento de Valdir Carvalho Luz não demoraram muito tempo para deixar de ser sequer igreja e se transformaram em verdadeiras seitas. O abandono das Escrituras é, na verdade, o abandono dos referenciais absolutos. E abandonar o referencial é abrir a porta para toda e qualquer possibilidade. Tudo haverá de passar, diz a palavra de Deus, mas nenhum tio, nenhuma vírgula da palavra de Deus passará. Tudo se cumprirá. As Escrituras têm sido provadas, elas se apresentam inerrantes, infalíveis, fidedignas, fiéis em todos os seus ensinos. Sim, meus irmãos, a lei do Senhor é perfeita, Salmo 19. O testemunho do Senhor é fiel, os preceitos do Senhor são retos, o mandamento do Senhor é puro, o temor do Senhor é límpido,
Os juízos do Senhor são todos verdadeiros e igualmente justos. Deus é chamado também por Davi de o escudo atrás do qual todos podem se refugiar. Deus é confiável. Deus é digno de toda confiança. Irmãos queridos, quando eu cheguei aqui em Belo Horizonte, nós criamos, visto que eu era o pastor da juventude da igreja, dos adolescentes da igreja naquela época, 1976, nós criamos no Presbitério Belo Horizonte uma Olimpíada esportiva. E num dos mais acirrados jogos de futebol, os jovens da nossa igreja ganhavam todas. Os times adversários lutavam ferrenhamente para derrotar o nosso time. E, de repente, num dos lances mais disputados, na última partida, quando o campeonato haveria de ser decidido, um jovem da nossa igreja entrou firme. E houve um choque com um rapaz do time da outra igreja. Os rapazes do time adversário ficaram indignados. Vieram correndo para dar uma lição ao nosso jovem e franzino jogador. O pastor daquela igreja entrou no campo para pegar o nosso jovem. Quando ele se viu perdido, mais do que depressa, ele correu, e entre os torcedores na arquibancada estava o major. Nosso jogador correu, e quando passou perto do major, o major disse assim: fica aqui, perto de mim. Ninguém põe a mão em você. Irmãos queridos, nós bem sabemos que o major não é um exemplo de musculatura, mas ele é um exemplo de dignidade. Ninguém ousou chegar perto do nosso jogador. Ele estava perto e amparado pelo escudo da dignidade. Mas, meus irmãos, isto nem sequer de longe pode ser comparado com o escudo protetor que Deus é. Aqueles que são de Deus, as Escrituras nos dizem, o inimigo não toca, a não ser com a permissão dele e com propósitos sublimes e elevadíssimos, simplesmente para que se possa provar quem Deus é. E para que se possa provar o amor de Deus por aqueles que Deus permite que sejam tocados pelo inimigo com propósitos santos e elevados. Você já tem experimentado dardos inflamados do maligno? Já tem experimentado em sua vida, quando você está aqui no templo, na hora do culto, nos momentos mais sagrados, quando pensamentos e imagens diabólicas e terríveis, sujas e pecaminosas, de repente, passam e invadem a sua mente? Quando você for atacado por dardos inflamados do maligno, pode ter certeza, você pode tomar o escudo da fé, com o qual nós poderemos apagar todos os dardos inflamados do maligno. É por isso que o salmista diz: escondi a tua palavra no meu coração. Jovem, como você pode guardar puro o seu coração? Esconda a palavra no seu coração, para não pecar contra Deus. Tome o escudo da fé. Lembre-se, a fé não é nada em si mesma.
O valor não está jamais no tamanho da sua fé. Tem muita gente que se equivoca, não é verdade? Não, você tem que ser uma grande fé. Não, a fé não é nada em si mesma. A fé não tem a menor importância em si mesma. A fé só tem importância aonde ela é colocada. Tome a sua pequenina fé e coloque a sua total confiança em Deus. Ele é escudo que produz verdadeiro e eficaz, poderoso e protetor, refúgio. Deus é o nosso refúgio, digno de ser confiado. Aí vem o versículo de número 31. Deus é o único Deus. Pois quem é Deus, diz o salmista, senão o Senhor? Pois quem o rochedo, senão o nosso Deus? Quem mais pode afirmar para si o poder de criar o universo? Quem pode arrogar para si o poder de sustentar os astros siderais? Quem mais poderia colocar o sol, a luz, as estrelas, a lua e as estrelas no firmamento, e criar da terra as flores e frutos, e sustentar a cada uma delas em ordem neste cosmos? Somente Jeová tem este poder. Quem poderia determinar todos os eventos que ocorreram e que haverão de ocorrer e que estão ocorrendo? Somente Jeová, o nosso Deus. Irmãos, nós somos meras criaturas, relacionadas e presas ao tempo e ao espaço. Nós somos, na verdade, criaturas do aqui e do agora. Talvez uma das perguntas mais difíceis para que respondamos é esta: aonde você vive? Porque, via de regra, respondemos assim: eu vivo em Belo Horizonte. Não, você não vive em Belo Horizonte. Então, se você estiver em Betim, você não vive? Onde você vive? Você vive onde você está. Você é uma criatura limitada pelo espaço. O tempo determinado é o tempo no qual você vive. Preste bem atenção: o passado não é tempo, foi tempo. O futuro não é tempo, será tempo. O presente, o presente é tão efêmero que falar sobre ele já passou. Somos criaturas, portanto, do instante, do momento existencial, efêmero, passageiro, do segundo. Mas, infelizmente, descobriram aquele negócio do milésimo do segundo, porque se fosse o segundo, ainda era alguma coisa, mas é do milésimo do segundo. Mas há uma presença eterna que se estabelece no eterno Jeová. Portanto, nada ao derredor dele o pega de surpresa. É por isso que Deus se afirma e o Senhor Jesus Cristo se afirma desta forma: eu sou. Quando Moisés perguntou a Deus: a quem eu anunciarei? Parece que Deus está tapando a boca de Moisés, dizendo: para de pergunta. Não. Deus apresenta a Moisés o seu nome pelo qual ele haveria de ser conhecido perpetuamente: eu sou o que sou. Nada, absolutamente nada foge ao controle e ao governo de Deus. Os liberais em nossos seminários hoje têm falado a respeito da teologia do processo, que Deus está no processo de saber, que Deus está no processo de aprender, e ele então haverá de aprender e saber o que ocorrerá, porque ele não sabe. Ele não sabe o que vai acontecer no futuro.
Não são poucos teólogos hoje que estão afirmando que Deus, ao criar os seres humanos livres, abdicou do seu poder, precisou limitar o seu poder, e agora tem sido pregado por grandes pregadores nos púlpitos do mundo, que Deus limitou o seu conhecimento. E nesta limitação, ele não sabe o que haverá de ocorrer, nem hoje, nem amanhã. Mas este, meus irmãos, não é o Deus de Davi. Davi não está falando a respeito deste Deus aqui. Este não é o Deus das Escrituras. Afinal de contas, quem é Deus além de Jeová? Todos os outros deuses, meus irmãos, não existem. Só existem na mente humana, são produtos da mente criativa dos seres humanos, criados pelas limitações da mente humana e, portanto, são deuses limitados. E sendo deuses limitados, são deuses falsos. São produtos da nossa imaginação idolátrica. Deus é Deus, e Ele conhece todas as coisas, e nada que Ele sabe do futuro determinará o que Ele vai fazer. Preste bem atenção. Não é porque Deus sabe o que vai acontecer no futuro que Deus determina o que vai acontecer no futuro. Jamais. Deus determina tudo o que haverá de ocorrer, porque além de conhecer tudo, Ele tem poder sobre tudo, e neste grande mistério, estabelecendo todas as coisas primárias e secundárias, e ainda assim mantendo a responsabilidade de suas criaturas humanas. Deus é soberano em seu conhecimento e seu poder, e o homem ainda assim é responsável. Na verdade, meus irmãos, nós os seres humanos somos uma charada ambulante. Nós somos uma charada humana ambulante, visto que nós somos criaturas e, portanto, totalmente dependentes. Mas, ao mesmo tempo, nesta charada, nós somos pessoas e, portanto, totalmente responsáveis. Deus é soberano e nós somos responsáveis, mantendo-se eternamente esta tensão, Deus soberano e os seres humanos, pessoas. Este é o único Deus revelado nas páginas das Escrituras. Portanto, Deus jamais será produto da imaginação humana. Você não é o criador de Deus. Deus é o seu criador. O verso de número 32 fala a respeito do fato de que Deus revestiu a Davi de força e aperfeiçoou o seu caminho. O verso de número 30 nos é declarado que Deus é perfeito e andar nos caminhos do Senhor é a forma como Deus nos aperfeiçoa. Preste bem atenção. A oração não foi designada por Deus para nós, os seus filhos, de tal maneira que com elas nós possamos mudar a mente de Deus, ou com as nossas orações alterarmos o caminho de Deus. Jamais. Já pensou? Se cada uma das nossas orações alterasse os caminhos de Deus, Deus seria um joguete nas nossas mãos? Não, jamais. A oração, meus irmãos, é um meio de graça dado por Deus aos seus filhos para que nós nos conformemos com os caminhos e propósitos antes estabelecidos por Deus mesmo. Oração, portanto, é o amoldar da nossa vontade à vontade soberana de Deus. Jamais a oração do crente haverá de ser uma tentativa de amoldar a vontade de Deus à nossa própria vontade. Jamais. Graças a Deus. Nossa vontade é tola.
Papai chegou para mim e disse assim: meu filho, é seu aniversário, o que você quer de presente? Eu disse: um canivete. Eu tinha um amigo que tinha um canivete automático. Ele apertava, a lâmina saía. Ele brincava com o canivete, jogava o canivete, enfiava o canivete numa tábua. E o papai, quando me perguntou: o que você quer, meu filho? Eu disse: um canivete. Mas o meu pai me amava e ele não me deu um canivete. Graças a Deus, Deus não atende muitas das nossas orações. Graças a Deus. Porque se fosse assim, meus irmãos, se Deus atendesse todas as nossas orações, nós nos transformaríamos em senhores e o nosso Deus seria o nosso servo. E pior do que isto, se as nossas orações são uma tentativa de mudar a mente de Deus, torcendo os propósitos de Deus e estabelecendo os nossos próprios propósitos, a nossa oração seria um ato religioso imensamente frustrante. Jesus mesmo afirmou que, por mais ansiosos que nós estivéssemos, sequer poderíamos acrescentar 1 centímetro à nossa estatura. Não são poucas as pessoas que estão afirmando hoje que Deus está limitado à nossa fé, que Deus não pode fazer nada a não ser que nós permitamos. Deus pode tudo, dizem alguns, menos ir contra a sua vontade, menos ir contra a minha vontade. Nossa vontade é o que determinará o que Deus haverá de fazer. Ele ofereceu a salvação indistintamente para todos. E espera pacientemente que abramos os nossos corações. Se nós não o ajudarmos, ele não pode fazer nada. Deus é um Deus frustrado. Porque ele fez a obra mais estupenda de salvação. Cristo morreu pelos nossos pecados e agora a salvação depende de nós. Ah, meus irmãos, quanta tolice! Nossa vontade se torna soberana e Deus limitado pela soberania da nossa vontade. Mas, irmãos, Deus nos revela em sua palavra que estamos mortos em nossos delitos e pecados e que um morto não pode fazer nada por si mesmo. Não desejamos o bem, nem eu nem você. Seguimos o curso da nossa própria natureza corrompida e caída. Se Deus não intervir no cemitério da nossa existência, não haverá vida. Tudo permanecerá, conforme disse o profeta, ossos secos. O vale de ossos secos só pode ser revolto e transformado em vida se Deus tomar a iniciativa. Por outro lado, meus irmãos, vá, por exemplo, a um hospital. Diga a um paciente que está morrendo de câncer que ele está morrendo de câncer porque ele não tem fé. Porque se ele tivesse fé, ele não morreria de câncer. Não, meus irmãos, mesmo nas situações mais contraditórias da vida, nós podemos afirmar que Deus é perfeito em todos os seus caminhos, e nos caminhos de Deus nós somos aperfeiçoados, mesmo que tenha que Deus usar a constrangedora situação de uma enfermidade terminal. Fui visitar no hospital uma pessoa que tinha sofrido um acidente de automóvel e no acidente a única parte do seu corpo que foi afetada foram os seus olhos. Os 2 olhos daquela pessoa vazaram. Ficou cego, totalmente cego. E ali naquele hospital ele disse para mim o seguinte: pastor, aqui cego é a primeira vez que os meus olhos estão verdadeiramente
abertos, eu conheci a Deus. Nesta situação tão constrangedora, tão difícil da minha vida, Deus abriu os olhos do meu coração e eu o conheci. Meus irmãos, Paulo também aprendeu por experiência própria. Tinha ele uma enfermidade em seu corpo e ele pediu por 3 vezes a Deus que lhe tirasse aquele espinho da carne, e Deus respondeu: não tiro. A minha graça, Paulo, te basta. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E Paulo aprendeu que nos caminhos misteriosos de Deus, Deus aperfeiçoa o seu poder em nossa fraqueza. Quando chegou a esta conclusão, Paulo se submeteu alegremente a Deus, afirmando: me glorio nas minhas fraquezas, porque nelas Deus aperfeiçoa o seu poder. Chegou ao ponto mesmo de dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Sei estar contente em toda e qualquer situação. Irmãos queridos, que misteriosa é a ação de Deus. Se Deus age e pode fazer uma obra maravilhosa, estupenda no meio das minhas limitações e das minhas fraquezas, o que haverá de Deus fazer no meio das minhas vitórias? Todas as coisas, portanto, para mim cooperam juntamente para o meu bem. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Podemos, portanto, louvar a Deus pelo nosso corpo saudável, e nós podemos louvar a Deus por sua obra em nosso corpo enfermo. Deus é Deus, e este Deus nos revestiu de força. Deus veste e reveste os seus servos. Irmãos queridos, na noite deste dia, este salmo que vem ao nosso coração é simplesmente para dizermos em nossa alma: que segurança tenho em Jesus, pois nele gozo paz, vida e luz. Deus não é somente perfeito, mas Ele nos aperfeiçoa com a sua perfeição, revestindo-nos, vestindo-nos e vestindo-nos com a sua força, para que nós possamos nos manter firmes nas batalhas da vida. E as batalhas da vida, pode ter certeza, virão. E no meio das batalhas da vida, pode ter certeza, a obra de Deus não o abandonou. Deus não o deixou só. No meio das refregas, das horas difíceis, dos apertos, dos sufocos, Deus está. Até que aquela obra seja completada. Deus é perfeito e Ele nos aperfeiçoará. Ele não desistirá. Ele usará todos os instrumentos, impressionantes instrumentos, para a nossa disciplina, para que sejamos treinados, preparados, habilitados, e a sua obra aqui em nossa vida tem como alvo a perfeição. Ele nos aperfeiçoou aqui com a sua força, para que nós venhamos a nos tornar, pela obra poderosa que Ele está realizando por nós e em nós, aquilo que Ele determinou, até chegarmos à plenitude da varonilidade, a plenitude que é um modelo perfeito, até chegarmos a sermos como Cristo é. Quando o Senhor vier com o martelo da existência e bater em você,
quando Ele usar o formão de sua mão pesada em você para moldar o seu coração, pode ter certeza absoluta, Deus não vai desistir. Ele vai amassar, Ele vai moldar, Ele vai torcer, mas Ele jamais te quebrará.